Meu pai não era para minha mãe. Ela e não foi feliz com ele a vida toda. Então, cuidado com o que você pede para Deus. Esse testemunho é da Valéria. E depois eu deixo o arroba dela aqui, para vocês conhecerem o perfil dela. É um testemunho muito forte da mãe dela. Você acredita que tem pessoas que não é pra gente? Você acredita que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas? Pois é, a minha mãe, ela namorava o meu pai, porque a minha mãe trabalhava numa casa há mais de, assim, muitos anos, muitos anos. Ela veio do interior direto trabalhar nessa casa, uma mansão em Recife. E meu pai começou a trabalhar no outro casarão de frente para ela, na beira-mar de Piedade. E os dois acabaram se conhecendo. E logo minha mãe, nossa, ela ficou totalmente assim, apaixonada pelo meu pai, perdidamente apaixonada pelo meu pai. Já ele sempre foi aquele cara fechadão, nunca foi assim muito carinhoso de se declarar nada disso. Mas ela disse que ficou logo assim, amor à primeira vista, sabe? E começaram a namorar. Namoraram 6, 7 meses e ela engravidou. E na época que ela engravidou, ela foi dizer para ele e foi justamente a época que a minha avó estava muito enferma, estava na UTI e estava em São Paulo. E meu pai teve que ir para São Paulo, ficar com a minha avó. E ele mandou que a minha mãe se livrasse daquela gravidez, né? Ele mandou a minha mãe dar um jeito, fazer o que ela quisesse comigo, mas ele não ia assumir porque ele estava indo embora para São Paulo ver a avó. Ele virou as costas e foi embora para São Paulo e não procurou mais nem saber de mim, né? E nesse decorrer do tempo, a minha mãe, ela tentou até tirar, né? Mas Deus não permitiu. Deus queria que eu nascesse. Então ela, juntamente com a minha patroa, a dona Janete, que eu louvo a Deus pela vida dela, ela já não tá mais entre nós, mas ela cuidou muito bem de mim. Ela fez quartinho na casa dela, na mansão dela, preparou tudo para minha chegada, cuidou de mim, cuidou dos meus estudos, né? Os primeiros anos, até os meus 6 anos, 7 anos, foi particular, que era o prézinho, né? E tudo direitinho. Cuidou de mim muito bem, como uma avó, né? Como uma mãe. E passou-se os anos e minha mãe disse que não parou de pedir para Deus o meu pai. Ela disse que todos os dias, toda hora, ela vivia com a alma angustiada, assim. Ela disse que ela ia para a piscina e lá na casa, na mansão, pela madrugada, ela ajoelhava, colocava o rosto dela no chão, 3 horas da manhã. Só levantava quando o sol raiava, gente. E ela disse que tinha vezes que ela dormia com o rosto no chão, na pedra da piscina. Ela disse que ela acordava assim, estava sangrando. E ela pedia a Deus que trouxesse o meu pai de volta. Moral da história, gente. Nesse decorrer do tempo, Deus colocou um motorista para trabalhar lá na casa onde ela trabalhava. E ele se apaixonou por ela, assim, perdidamente. Era um homem lindo, viu? Ela disse assim, nossa, era um homem muito lindo. Entrou o jardineiro, entrou o motorista, os dois se apaixonaram por ela. Queriam me assumir, dar o nome deles para mim e tudo. Botar ela dentro de uma casa, tirar ela de lá como empregada. E ela não quis, ela queria o meu pai. Ela queria o meu pai. Eu tô dizendo com as palavras que ela me disse. Né? Eu tava com 3 anos de idade, meu pai voltou. Jesus cumpriu o desejo do coração dela de tanto que ela insistiu. Colocou assim, deu muita chance para ela ser feliz, mas trouxe o meu pai de volta e disse: toma, é seu, é isso que você quer? Só que eu dei chance para você ser feliz com outra pessoa. E você não quis, você está negando, você está se renegando. Então, é o que você quer? Receba. Mas enquanto você tiver vida, você não vai ser feliz com ele. E ela realmente não foi. Ele nunca abandonou a minha mãe. Apareciam mulheres Dalilas na vida dele. Minha mãe sabia, vizinhos sabiam da existência dessas mulheres. Minha mãe dizia para ele ir embora porque ela já estava arrependida já. Mas ele não ia. Deus não permitiu que ele saísse da vida dela. Deus falou: você vai ficar com ele até o fim, porque desobedeceu. Mas, né, não fazia minha mãe feliz. Não ia embora, mas também não fazia minha mãe feliz. Minha mãe chorava, minha mãe chorava. Inúmeras vezes eu vi minha mãe comendo as lágrimas dela caindo dentro do prato de comida. E eu lembro de uma vez quando eu li esse salmo, uma passagem que o salmista Davi disse assim: as minhas lágrimas servem como alimento. E eu me lembrei da minha mãe, porque ela citou uma vez essa passagem, ela me disse. E eu disse para ela: mãe, por que a senhora chora tanto? Por quê? O que acontece? Por que a senhora fica desse jeito, mãe? Ela disse: as minhas lágrimas têm me servido de alimento. E essa fala ficou na minha mente, sabe? Quando eu li essa passagem, eu me emocionei porque eu me lembrei dela naquela mesa, porque ela só chorava. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. Ela realmente, até o fim da vida dela, ela sofreu com o meu pai. Muito cuidado com o que você está pedindo para Deus, porque às vezes a gente fica insistindo tanto numa coisa que Deus não está naquela situação. E a gente fica insistindo: Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Mas Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele conhece o nosso amanhã, ele sabia que a minha mãe não ia ser feliz. Ele falou com a minha mãe, ele deu uma chance. E a gente não sabe nem qual vai ser
o nosso próximo passo, mas ele sabe de todas as coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado com com as coisas que a gente insiste. E foi isso que ela disse para mim. É sempre muita cautela, muito cuidado, porque ela se arrependeu. E a lição dela foi essa. Eu quis passar essa história para que vocês tomem cuidado ao pedir as coisas para Deus. Né? É um testemunho triste, porém, Deus é aquele que realiza desejo do nosso coração. Mas será que o teu desejo está alinhado com o desejo do coração de Deus? Ela simplesmente não quis saber o que Deus queria, ela queria saber o que ela queria. E esse é o meu testemunho. Gente, toma cuidado, né? Maria Valéria, eu vou deixar o arroba dela aqui para vocês conhecerem o perfil dela. Tem bastante testemunhos fortes. A vida dela, né, ela conta. E foi isso que aconteceu com a mãe dela. Então, se você tem um testemunho para contar, conte. E cuidado com o que você pede para Deus, que você insiste para Deus. Tenha discernimento espiritual, porque depois não adianta mais. Principalmente na área amorosa. Deus não se mete, tá? Deus nos dá livre arbítrio. Coloca aí nos comentários se você já passou por isso, se você tem uma experiência, o que você achou dessa história, desse testemunho. E que Deus te abençoe.